Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês as fases de um cristão. Eu acesso a salvação por meio do sangue de Jesus. Então, eu acesso o sangue de Jesus, eu peço perdão a Jesus pelos meus pecados, ele perdoa e então eu sou salvo. Depois dessa parte de salvo, eu passo a reconhecer Jesus como sendo o Senhor. O Senhor, ele ama os seus servos e ele, aqui em Êxodo 21, versículo 2: Se comprares um escravo hebreu, 6 anos ele servirá, mas ao sétimo sairá forro, de graça. Então, assim, quando o Senhor, ele comprava um escravo, ele era obrigado a servir ele por 6 anos. Mas no sétimo ano, o seu senhor, ele dava a carta de alforria para esse escravo e ele era liberado, ele estava liberado de cumprir, de continuar com o seu senhor. Mas se o seu servo, ele reconhecesse que o seu senhor era bom para ele e ele falasse que ele gostaria de continuar com o seu senhor, porque o seu senhor o tratava muito bem, ele vai até os juízes e eles furariam a orelha do servo e ele ficaria com uma marca. Então a orelha é uma coisa bem vista, né? Então todos que olhassem para aquele servo ia falar assim, ó, ele é um escravo, mas ele está com o senhor dele porque ele o ama, ele já pagou a dívida que ele tinha e ele continua com o seu senhor porque o seu senhor é bom. E Jesus é isso pra gente. Jesus, ele é o nosso Senhor. E quando nós acessamos a salvação por meio da cruz, por meio do sangue de Jesus, nós passamos a entender essa parte de senhorio de Jesus. Então ele fala e eu obedeço. Eu entendo que Jesus ele disse: quem quiser ser o primeiro deverá servir a todos, e ele foi um dos maiores exemplos. Ele vivia servindo por onde ele passava, ele servia as pessoas. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então eu entendo que para Deus as pessoas são o bem mais precioso. Para Jesus as pessoas são o bem mais precioso. Então eu entendo isso. Então eu começo a servir na casa do Senhor. Onde eu estiver, eu estarei servindo as pessoas, porque eu entendi que o bem mais precioso, os bens que eu preciso acumular no céu são as pessoas, são as almas das pessoas, dos pecadores que se arrependem. Então eu passo dessa fase, eu acesso a salvação, eu passo a ser servo, e depois ele diz assim, ó, lá em João 15: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, a gente passa pela fase de salvo, depois a gente entende, a gente começa a servir, e depois a gente é chamado para um nível de intimidade ainda maior. Jesus, ele nos chama para que nós sejamos amigos dele. Então, a amizade, ela só vem no caminho. Jesus é o caminho. E o caminho, ele aponta para a intimidade. Não tem como eu ser amiga de uma pessoa que não tem afinidade comigo, que não gostam das mesmas coisas que eu, que não faz as mesmas coisas que eu. Então, eu sempre vou procurar alguém para me relacionar, para ter amizades, alguém que eu conheça muito, alguém que eu goste muito, alguém que faça as coisas que eu gosto. Para que a gente tenha essa intimidade com o Senhor, nós precisamos conhecê-lo, fazer as coisas que Deus ama, as coisas que Deus gosta, e a gente só vai conseguir essa intimidade no caminho. Este caminho que é Jesus, ele nos leva a ter essa intimidade, e ele quer que nós sejamos também caminhos para pessoas. Caminho para que as pessoas encontrem Jesus, encontrem o seu amor e que possam ser curadas. Lá em João 3,16 diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é para todos, é para aqueles que nele crê. Então a cruz, quando Jesus diz, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. A cruz, ela aponta para a exposição. Jesus, ele foi exposto naquela cruz. E quando eu quero ser um cristão 007, um cristão oculto, eu estou fugindo da exposição, eu não estou me negando. Então eu sei que é muito difícil a gente querer se aparecer assim para falar do amor de Deus, para mostrar que nós somos de Cristo. Então muitas vezes nós ficamos assim apreensivos, com vergonha,
Mas Deus diz que nós temos que negar a nós mesmos. Então, aquilo que nós não queremos fazer por medo, por vergonha, a gente tem que deixar de lado e expor Jesus. A cruz de Jesus aponta para a exposição. Então, que cada um possa pegar a sua cruz e ser o caminho para muitas e muitas pessoas que estão perdidas por aí, procurando esse caminho, procurando essa vida eterna. Então, existem os 3 passos. Primeiro eu sou salvo, depois eu começo a servir, depois eu vou para um estágio maior de intimidade com o Senhor, onde eu me torno amiga dele. E o ladrão da cruz, por exemplo, ele ficou somente na salvação. Ele não teve tempo de servir, ele não teve tempo de estar com Jesus no caminho, de caminhar com Jesus. Só acessou a salvação. Então, muitas pessoas vão ficar somente na salvação, porque elas não querem ir para próximos níveis de intimidade com o Senhor. Muitas pessoas elas vão ser só servos, elas não vão passar para a parte da intimidade com o Senhor. Essa é a mensagem que eu tinha para hoje. Um grande beijo e até o próximo.